Sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, trabalho em uma colaboração internacional do CERN, em um dos 4 detetores do conhecido acelerador LHC. Dentro da colaboração LHCb, que envolve 82 universidades e institutos de pesquisa, com mais de 1.000 participantes. Um dos principais objetivos dessa experiência é estudar possíveis assimetrias entre partículas e antipartículas, também conhecida como violação da simetria de CP. Os 3 trabalhos que iremos apresentar aqui são resultados de vários anos de pesquisa em um projeto bem definido pelo nosso grupo, à época em que o LHCb estava sendo construído, ou seja, na década de 2000. Em experiências anteriores no Fermilab, desenvolvemos a técnica de analisar desintegrações de mesos massivos carregados em 3 hadrons através de uma análise de amplitudes. Essa técnica permite observar distribuições das interações entre essas 3 partículas, bem como analisar as interferências entre os diferentes estados intermediários. O objetivo do nosso grupo, desde o início, no LHCb, era de identificar novas fontes de violação de CP e desintegrações envolvendo 3 hadrons através dessa técnica. Para efetivar esse projeto, tomamos 2 caminhos. Primeiro, junto com vários teóricos, tanto brasileiros como estrangeiros, começamos a estudar parametrizações mais adequadas para as análises de amplitude. Segundo, reunimos um grupo grande de pesquisadores brasileiros participantes do LHCb, provenientes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, FRJ, PUC, CBPF e agora da Universidade de Honduras. Até o final de 2014, publicamos 5 trabalhos experimentais e outros tantos teóricos, onde pudemos identificar uma grande diversidade de novas fontes de violação de CP nessas desintegrações. Nos 3 trabalhos que iremos apresentar aqui, através de análise de amplitude, podemos comprovar a existência delas e quantificá-las, além de confirmar a presença de novas fontes de violação de CP. Em parte desse trabalho participaram também pesquisadores de Bristol e Warwick, do Reino Unido. Olá, sou Álvaro Gomes, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O objetivo científico do nosso grupo está associado à violação de CP. O nosso universo hoje ele é composto só por matéria, mas nem sempre foi dessa forma. Na origem do nosso universo, matéria e antimatéria foram criadas em igual proporção, então houve um desequilíbrio entre elas, favorecendo a matéria, devido a um processo chamado de bariogênese. Uma das condições para explicar esse desequilíbrio é a violação da simetria de carga, a simetria associada às cargas elétricas e a simetria de paridade associada às coordenadas espaciais das partículas e antipartículas. Para estudar a violação de CP, o LHC colide prótons que dão origem às partículas chamadas meson B. Essas partículas, compostas por um par de quarks bottom e up, podem se desfragmentar logo em seguida em 3 hadrons, que são então detectados pelo experimento LHCb. A colaboração LHCb já detectou violação de CP em vários processos, e o nosso objetivo é estudar exatamente esses decaimentos do meson B em 3 hadrons. Sou Patrícia Magalhães, pós-doc na Universidade de Bristol e colaboradora no CBPF, onde iniciei esses trabalhos que eu vou discutir. A descrição teórica da violação do CP no modelo padrão é baseada na possibilidade de mistura entre as diferentes famílias de quark via a interação fraca, em que os quarks podem trocar de sabor por uma interação com um bóson W. Mas no processo de decaimento, para que haja violação do CP, é preciso que hajam 2 caminhos diferentes que levem ao mesmo estado final. E cada um deles deve conter uma fase forte e uma fase fraca diferente. Ou seja, a violação do CP é essencialmente um fenômeno de interferência. No entanto, o mecanismo previsto pela teoria, a nível quarcônico, não é suficiente para explicar a quantidade de violação do CP que é observada. A fase fraca nesses processos vem sempre da interação a nível quark, mas a fase forte ela pode vir tanto dessa interação quanto de uma interação macroscópica, hadrônica, entre as diferentes partículas que fazem parte do processo. Nosso grupo vem mostrando em vários trabalhos, incluindo as mais recentes análises de amplitude BEM3P e BEM-KKP, que foram publicadas nessas revistas importantes e ganharam grande destaque na comunidade recentemente, a necessidade de mudar o paradigma de entendimento da violação do CP como sendo um efeito que ocorre somente na escala dos quarks. A ideia é que a interação hadrônica entre os mesons, tanto no estado final do decaimento, quanto em processos intermediários que podem se reespalhar e contribuir para o mesmo estado final, são fontes de fase forte. E essas fases, quando interferirem com a fase fraca, podem explicar a violação do CP que a gente observa. Nos decaimentos BEM3P e BEM-KKP, nossos estudos mostraram que esses canais estão fortemente acoplados
por uma interação entre os pions e os kaons no estado final desses processos, em particular na onda S, o que gera uma violação de CP em ambos os canais de sinal oposto, exatamente nessa mesma região em que a interação entre esses dois canais é mais forte, entre 1 e 2 GeV. Mostramos também que a violação de CP pode ser gerada por uma simples interferência entre a onda S e a onda P em torno de ressonâncias vetoriais. No caso do BEM3P, reportamos essa assimetria em torno do Rho, que está diretamente associada com uma violação de CP na baixa massa da onda S, e não no próprio Rho, como sugerem os modelos microscópicos. O modelo de análise, que, como vocês podem ver, descreve muito bem os dados experimentais, reporta também, pela primeira vez, uma grande violação de CP numa ressonância tensorial, o F2 1270. Bom, novos dados já foram coletados e estão em processo de análise sobre a luz desses mesmos resultados. E eles sinalizam uma importante mudança de paradigma no entendimento da violação de CP, que o nosso grupo vem há anos trabalhando dentro dessa colaboração teórico-experimental.